dia a todas e todos. Agradecer muito a presença de vocês para esse seminário de hoje, que tem como convidado o Marcos Nobre, que já é bem conhecido aqui da casa. O Marcos, que é cientista social, filósofo, professor de filosofia livre-docente da Unicamp, pesquisador do SEBRAP, onde ele coordena o núcleo de Direito e Democracia, e também hoje é coordenador de um projeto temático que é a Esfera Pública e Construção, sobre a constituição de um paradigma reconstrutivo no campo da teoria crítica. E o Marcos hoje convidou e aceitou gentilmente o convite para, na verdade, falar do seu novo livro, que é esse, Como Nasce o Novo, sobre o Hegel, né, sobre a filosofia do Hegel e à luz aí da teoria crítica. Então, Marcos, agradeço muito o convite, muito importante sua presença, parabéns pelo livro. Vou fazer aqui notar a ausência da presidente, da Ângela, que tinha um evento marcado há muito tempo da USP, e do professor Janotti, que pediu desculpas também públicas, porque teve uma indisposição de ontem para hoje, estava agendado e não conseguiu vir, tá? Então, Marcos, vamos lá, obrigado, agradeço muito, e depois a gente abre para o público depois da sua apresentação. Então, muito obrigado pelo convite para poder falar de filosofia no SEBRAP. É uma das disciplinas desse centro, mas vejo aqui pessoas das mais diferentes disciplinas, trabalhando em áreas do conhecimento diferentes, e esse é o objetivo da filosofia para a teoria crítica, né? Conseguir trabalhar com outras disciplinas, fazer produção de conhecimento coletivamente. Então, para mim, é um enorme prazer poder apresentar esse livro aqui e debater com vocês as coisas que eu tentei entender nesse filósofo do século XIX, o Hegel. Então, para começar, eu queria falar do horizonte desse trabalho, né? Então, o horizonte desse trabalho é, na verdade, a tradição teórica a qual eu me filio, que é a teoria crítica, inaugurada então por Marx, e tentar dar um passo atrás, né, de Marx, voltar a Hegel para ver se é possível dar um passo à frente. Essa é uma das maneiras pelas quais a teoria crítica tenta se reinventar, né? Os termos em que eu tento apresentar a fenomenologia do espírito, é muito difícil falar fenomenologia do espírito, né? Então, às vezes, se eu comer um pouco as palavras, vocês me perdoem. O pessoal lá na França é mais fácil porque eles falam fenô, né? A fenô, e daí eles não têm que fazer esse quebra-queixo, que é Fenomenologia do Espírito, que é um livro de 1807, publicado em 1807 por Hegel. Então, esse horizonte quer dizer o seguinte: tem um certo diagnóstico que eu faço da teoria crítica hoje, do que aconteceu na teoria crítica nos últimos 30 anos, que está desenvolvido na última sessão da apresentação. Eu fiz uma apresentação longa do livro, e a última sessão é dedicada a isso, a tentar pensar o que uma leitura renovada da fenomenologia do espírito poderia trazer para a compreensão da teoria crítica hoje. Esse diagnóstico da teoria crítica eu apresentei num evento que foi coordenado pela professora Maria Hermínia, né, a escola que a gente fez o ano passado, e que está disponível na internet. Então também eu vou tentar pular um pouco essa parte, apenas dizer para vocês alguns traços importantes que eu acho desse momento atual. A primeira coisa é que eu considero que nos últimos 30 anos a teoria crítica, eu estou falando aqui de figuras que são conhecidas, né, como Habermas, como Honneth, como Sheila Ben-Habib, como Nancy Fraser, para não falar outros nomes, são muitos. Eu acho que nesses últimos 30 anos a teoria crítica perdeu o gume para falar de uma coisa chamada dominação. Quer dizer, abandonou um conceito forte de dominação. E isso é algo que eu acho que enfraqueceu a teoria crítica.
Por outro lado, dados os desenvolvimentos que nós tivemos no capitalismo nos últimos 30 anos, uma das coisas que ficaram mais evidentes é que nós temos que pensar, junto com esse conceito mais rigoroso, mais forte de dominação, nós temos de pensar o que significam os processos de subjetivação da dominação. Ou seja, nós temos que pensar ao mesmo tempo uma dominação que é multidimensional, né, que não pode ser reduzida, por exemplo, à dominação de classe, né, ao mesmo tempo em que nós temos de pensar um capitalismo que recebeu o nome de neoliberalismo, né, nesse período. Nós temos que pensar esse capitalismo junto com processos que são conhecidos como financiarização, né? E eu acho que esse diagnóstico mais geral da teoria crítica, eu acho que os déficits que ela apresenta nesses últimos 30 anos tem muito que ver com o fato de que a teoria crítica abandonou uma das suas características fundamentais, que é produzir diagnósticos de tempo, né? A teoria crítica é muito menos que uma teoria no sentido tradicional, ela é uma atitude. Ela é uma atitude crítica em relação ao conhecimento produzido em moldes tradicionais e é também uma atitude crítica em relação à dominação. Ela é essas duas coisas ao mesmo tempo. Essa atitude crítica é uma atitude justamente de pensar a cada momento, em cada momento histórico, o que significa, em que estágio nós estamos da dominação, como ela se estrutura e principalmente pensar quais são os potenciais de superação da dominação em cada um desses momentos. Por essa razão, o subtítulo do livro que eu publiquei diz Experiência e Diagnóstico de Tempo na Fenomenologia do Espírito de Hegel. Então, esses conceitos são importantes para mim, para pensar também o que isso pode significar para a teoria crítica, em especial para pensar esses processos de subjetivação da dominação que podem nos permitir pensar um conceito de dominação muito mais complexo, muito mais multidimensional. E essa é uma tarefa que eu acho que está em curso, eu consigo ver isso em várias colaborações, várias contribuições da teoria crítica na atualidade, e eu espero que isso seja uma retomada da teoria crítica. Me preocupou particularmente o fato de que no ciclo de revoltas democráticas de 2011 até 2013, no mundo inteiro, a teoria crítica pouca coisa teve a dizer a esses movimentos. E isso daí eu acho que é alguma coisa muito grave e que põe em risco a própria teoria crítica. Eu espero que a gente esteja já num movimento de virar isso. A minha maneira de tentar colaborar para isso foi justamente fazer uma leitura de um texto dentro da fonologia do espírito, que é a introdução à fenomenologia do espírito. Então agora eu vou tentar apresentar para vocês o que é isso, né? A primeira coisa que vem junto com essa visada, vamos dizer, da teoria crítica, é o fato de que desde os jovens hegelianos, da posteridade imediata de Hegel, em particular eu estou falando aqui dos jovens hegelianos de esquerda, cuja figura mais conhecida é a figura de Marx, desde esse momento o que estava tentando era produzir uma interpretação não metafísica de Hegel, né? Ou seja, como é que nós fazemos para poder incorporar, apropriar as grandes descobertas da filosofia hegeliana em termos não metafísicos, né? E isso significa, basicamente, não aceitar a interpretação hegeliana em termos de espírito, e particularmente de uma das figuras do espírito de Hegel, que é a do espírito absoluto. Então, com Marx, há uma tradução do conceito de espírito em termos de trabalho, né? E essa tradução é a tradução que vai permitir, segundo Marx, tirar o cerne racional da filosofia hegeliana, ou seja, tirar dela o seu caráter místico e mistificador, que é identificado justamente a essa pretensão metafísica de Hegel. Então, esse é o meu objetivo. A tradição, então, a que eu me filio, que é a dos jovens hegelianos de esquerda, que deu na teoria crítica,
né, que foi elaborada nesses termos por Max Horkheimer na década de 1930, essa tradição buscava, então, ler a filosofia hegeliana nesses termos. E, lendo a filosofia hegeliana nesses termos, o que é mais importante na filosofia hegeliana é uma obra chamada Ciência da Lógica, que teve o seu primeiro volume publicado em 1812, então, ou seja, 5 anos depois da Fenomenologia do Espírito. Essa tradição, essa maneira de traduzir Hegel, colocava, então, a Fenomenologia do Espírito de lado. Ela colocava a Fenomenologia do Espírito como subordinada a esse momento, que seria um momento maduro da obra hegeliana, que é identificado com a publicação, em 1817, da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Essa obra do Hegel da maturidade, ela passa a ser uma espécie de parâmetro a partir do qual se lê toda a obra de Hegel. E, portanto, a Fenomenologia do Espírito seria uma obra de juventude. Essa é uma grande vantagem de qualquer pessoa que se dedica à filosofia, que uma pessoa com 36 para 37 anos é jovem, né? Isso daí é muito importante para a gente, porque dá uma expectativa maior de desenvolvimento. Então, nessa maneira de ler a obra de Hegel, a fenomenologia ela não tem muito lugar, ela não se sabe bem o que fazer com ela. Se vocês já tiverem a oportunidade de abrir esse livro, vocês vão ficar espantados como é um livro absolutamente fascinante. É um colosso realmente do pensamento. Só que é um colosso incômodo. Você não sabe o que fazer com ele, porque ao mesmo tempo é um livro brilhante, mas ele não cabe direitinho na obra de maturidade. Então, a bibliografia, né, os estudos hegelianos em geral, ou dizem, bom, era uma obra de juventude e tal, ele estava tentando ainda encontrar a si mesmo, aquela coisa toda, e essa mitologia em torno da fenomenologia, ela foi muito estimulada pelo próprio Hegel. O Hegel, segundo o testemunho de um dos seus discípulos, Hegel teria dito que a fenomenologia foi a sua viagem de descoberta. Tá certo? E é bonito, mas neutraliza essa obra. Tá certo? Então tem um jeito de dizer, olha, era uma obra de juventude e tal, ele estava tentando se achar, depois ele se achou e daí deu tudo certo. Ou então tem umas pessoas que, para conseguir colocar a fenomenologia dentro da obra de maturidade, tem que passar o facão em vários pedaços da fenomenologia, né, para ir encaixando lá para cima. Então, isso é uma coisa que me deixou sempre muito, muito preocupado. Desde a primeira vez que eu li esse texto, a introdução à Fenomenologia do Espírito tem menos de 10 páginas, certo? O comentário que eu fiz sobre deve ter umas 200. Então, a tentativa de entender esse texto me mobilizou durante muito tempo. Desde a primeira vez que eu li, eu fiquei absolutamente paralisado, porque eu não entendi nada. Absolutamente nada. E desde esse momento, eu estava na graduação em Ciências Sociais, como mencionou o Maurício, eu me prometi que se um dia eu achasse que eu tinha entendido alguma coisa, eu ia tentar contar para as outras pessoas. Vejam, demorou 3 décadas, um pouco mais, para poder tentar, e eu não sei se eu consegui. Então, isso é outra história. Uma das coisas fundamentais da fenomenologia, que é algo que, para mim, caracteriza toda a filosofia hegeliana, não só esse período, é o fato de que Hegel é o primeiro filósofo a fazer do seu tempo o objeto por excelência da filosofia. Ele disse: o objeto da filosofia é aprender o seu tempo em pensamentos. É isso que é o objeto da filosofia. Então, isso é aquilo que eu chamo de diagnóstico de tempo. No caso do Hegel, um diagnóstico de época, a época da modernidade. E essa maneira
de pensar a fenomenologia como um grande diagnóstico de época foi o que orientou, então, essa minha leitura. E aí o que me ocorreu foi o seguinte: e se a gente pensar a fenomenologia não como uma obra de juventude brilhante, mas que não teve segmento, ou que não cabe no sistema posterior, se a gente não pensar a fenomenologia do espírito como um livro que não tem lugar no sistema, ou que tem um lugar complicado no sistema hegeliano posterior, mas se a gente pensar esse livro como um modelo filosófico diferente do modelo filosófico da maturidade. Se a gente pensar, portanto, que é um modelo filosófico que não teve continuidade, que foi interrompido, que era um projeto e um programa que foi mudado de natureza pelo Hegel entre 1807 e 1817 e que tomou outro rumo. Isso nos permite várias coisas, nos permite entender a fenomenologia segundo a sua própria lógica, segundo o que ela é e não o que lhe falta, né? O que lhe falta seria o sistema posterior, ou o que lhe falta seria uma sistematicidade que ela não tem, mas se a gente pensasse a fenomenologia como um modelo filosófico próprio. E daí eu pensei o seguinte: bom, o que aconteceu entre 1807 e 1817? Porque, veja bem, se um filósofo diz que a tarefa da filosofia é entender o seu tempo, eu tenho que pensar o tempo em que ele escreveu um livro e o tempo que ele escreveu outro. Isso é uma coisa muito interessante, porque nos estudos hegelianos vocês vão encontrar uma reconstrução do pensamento do Hegel que tem muito que ver com essa reconstrução dos diagnósticos de tempo. Eu penso, por exemplo, nas reconstruções das cidades por onde ele passou, né? O joveníssimo Hegel, né? de 1770 até 1807, né? 1770 quando Hegel nasce. E a bibliografia sobre Hegel sempre faz isso, ele tem fases, e essas fases estão ligadas às cidades por onde ele passou. Isso é uma coisa clássica dos estudos hegelianos. Então, como é que ele era em Stuttgart, como é que ele era em Tübingen, como ele era em Berna, como ele era em Frankfurt e tal. E essa bibliografia vai dizendo, em cada cidade ele vai tentando pensar o seu tempo de maneira diferente e vai mudando de posição. Aí eu falei, muito bem, então por que toda a bibliografia acha que a partir de 1807, quando é publicada a Fenomenologia, a gente não precisa mais fazer isso? Porque a partir daí o Hegel vira o Hegel e ele vira um contínuo até a morte dele em 1831. Por que a gente não pode colocar pelo menos mais uma ruptura nisso? E daí, pensando nesses termos, eu pensei o seguinte: qual a diferença entre 1807 e 1817, não só do ponto de vista da história europeia, do que estava acontecendo na Europa, mas do ponto de vista de como Hegel estava entendendo esses acontecimentos. E daí vocês vão encontrar uma coisa muito interessante, que é o período das guerras napoleônicas e depois a derrota de Napoleão, definitiva, em 1815, que é seguida de uma coisa chamada restauração, né? Que foi toda arquitetada no Congresso de Viena, 1814 e 1815, e que vai ser, então, uma nova maneira de reagir à Revolução Francesa. E eu falei, olha, aqui eu tenho dois diagnósticos de tempo diferentes, da invasão napoleônica e da restauração. E vejam que a situação do Hegel na Alemanha era muito difícil, porque Hegel sempre foi alguém que, junto com uma enorme corrente dentro do que viria a ser a Alemanha a partir de 1871, né, lá no final do século XIX, que achava que a nação alemã tinha que se constituir em Estado. Ao mesmo tempo, Hegel, como todo o idealismo alemão, era entusiasta da Revolução Francesa e achava que a Revolução Francesa apontava para a tendência do desenvolvimento histórico. Ou seja, Hegel era
a favor de Napoleão, era a favor de tudo aquilo que vinha com Napoleão, que ele via como uma certa cristalização, como uma certa consolidação institucional da Revolução Francesa. Basta a gente pensar no Código Napoleônico, né, e todas as instituições que vieram junto com a era napoleônica. Então, o Hegel vai pensar essa invasão de uma maneira muito tensa, porque o país dele está sendo invadido e ele é a favor do invasor. Isso é alguma coisa que é muito complicado. E isso tem que ver com um problema mais amplo, que é o problema do idealismo alemão em geral, né? O idealismo alemão, esse momento, né, que de Kant até Hegel, né, com Fichte, Schelling, e dezenas de filósofos muito interessantes nesse período, o idealismo alemão, ele justamente tinha que pensar o descompasso entre um pensamento que está alinhado com o que há de mais avançado na filosofia moderna, que está pensando a Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, vivendo uma realidade feudal. Então você tem esse descompasso que os filósofos têm que pensar, porque como é que você pode estabelecer a filosofia mais avançada do seu tempo vivendo em condições pré-capitalistas feudais? E é nesse momento que um dos pontos altos do idealismo alemão, da filosofia alemã desta época, produz o que se chama de filosofia da história, né? Que é uma maneira de dizer, existe a história empírica dos fatos, que pode ser contada pelos historiadores, existe uma história que é a história da razão, ou seja, o sentido da história. Então você tem um descompasso entre essas duas coisas e você tem o tempo inteiro medir onde você está e como você faz para aproximar essas duas coisas, né? Então, no Kant, por exemplo, você tem isso, tem vários textos, né? Tem a ideia de uma história universal, de um ponto de vista cosmopolita, você tem A Paz Perpétua, né? Vários livros em que ele está pensando isso, essa distância entre ideia e realidade, vamos dizer assim. No Hegel, desse período da fenomenologia, a coisa muda um pouco de figura, porque não é mais ideia e realidade, é um exército invasor e um país invadido. Então, a ideia, que é a Revolução Francesa, está vindo com as tropas de Napoleão. E a realidade, a ideia e a realidade se fundiram no exército napoleônico e você tem que tomar posição em relação a isso. Só para dar um exemplo para vocês, o Hegel, quando ele sai de Iena, ele não tinha conseguido virar professor ainda, ele só consegue virar professor aos 46 anos, o que parece que é uma idade que está se tornando cada vez mais normal atualmente também, né? Ele, nesse período, logo depois de Iena, ele vai ser editor de um jornal, né? O Hegel editou um jornal. Então, quando ele diz, por exemplo, uma das frases mais famosas de Hegel é que o mundo moderno substituiu a prece matinal pelo jornal, né? Uma das grandes sacadas que o Hegel teve, mas, enfim, ele editava o jornal que a pessoa lia. E era um jornal abertamente napoleônico, né? De defesa da modernidade napoleônica. Só para dar um exemplo para vocês de como é esse período. Então muda um pouco a característica, é nesse contexto que a fenomenologia é produzida, e é isso que eu quero pensar. Ao mesmo tempo, quando a gente chega em 1817 com a enciclopédia, nós já temos um outro tipo de modernidade, uma modernidade que eu chamo de normalizada, que é a modernidade da restauração. Então eu tenho uma modernidade bélica ou revolucionária, que vem com os exércitos napoleônicos, depois eu tenho uma modernidade que é normalizada. E que muda, a meu ver, a posição que o próprio Hegel tem. E isso eu queria dar um exemplo disso para vocês, sobre a própria composição da fenomenologia. Não só um livro extraordinário, complexo, etc., mas também o processo de produção do livro foi muito complicado. Imagina um livro que é impresso com uma distância de 1 ano e de 2 metades do livro, porque o Hegel não conseguia entregar, ele não conseguia terminar. Em outubro de 1806, ele termina o manuscrito,
né, já tinha sido impressa uma parte, a gente não sabe exatamente quanta. Claro que tem um monte de estudiosos hegelianos que ficam contando páginas para ver quanto que realmente foi para a primeira impressão, quanto que não foi, enfim, eu vou poupar vocês disso, embora seja importante. Mas o manuscrito do livro se perdeu, então a gente não tem exatamente como saber como foi isso. Mas, de qualquer maneira, em outubro de 1806, Hegel termina o manuscrito, ele próprio diz, ao som dos canhões da Batalha de Jena. Ou seja, Napoleão estava às portas da cidade onde ele estava, antes dele sair da própria cidade. Então, é muito marcante isso na fenomenologia. Então, nós temos esse processo de produção muito complicado, que influencia muito também as interpretações, mas que é alguma coisa que é muito relevante para eu tentar defender para vocês o que era esse projeto e esse programa da fenomenologia que foi abandonado. Então, para dar um exemplo a vocês, o Hegel sempre pretendeu fazer, então, um sistema filosófico. Esse sistema, ele tinha, então, essa característica, ele devia ser o seu tempo apreendido em pensamento, certo? Essa é a diretriz hegeliana. Só que esse diagnóstico de tempo, ele tem uma contrapartida que é sistemática. Você tem que sistematizar esse diagnóstico de tempo, né? No sentido mais forte da expressão sistema. Então, isso era um projeto. E como é que você faz essa sistematização? Quando você olha a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a ideia é o quê? Você toma o cerne racional de todas as disciplinas, de todo o conhecimento existente, e você sistematiza esse conhecimento de uma forma filosófica. Então, a filosofia ela tem essa tarefa para Hegel, que é sistematizar o conhecimento disponível, tomando de cada disciplina, de cada área de conhecimento, aquilo que para Hegel é o seu cerne racional. Esse projeto é um projeto que Hegel tem desde muito cedo, né? Como qualquer filósofo do seu tempo, e particularmente na filosofia moderna, o projeto de sistema está sempre presente, né? Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, todos nós, quando começamos a escrever um trabalho científico, a primeira coisa que aquela boa alma, que se chama orientadora ou orientador, faz é dizer, a introdução você escreve por último, certo? Isso é uma lei de qualquer trabalho científico. Pois bem, imaginem o seguinte, o Hegel, ele tinha então esse projeto de sistema, mas o sistema não estava pronto. Ele tinha um esboço de sistema. Um esboço muito precário quando a gente vai olhar o que veio a ser depois o sistema para ele. Bastante precário. Nós temos manuscritos desse período que ele estava dando aula lá em Iena. E aí o Hegel se põe a escrever a introdução ao sistema antes de ter o sistema. Aí você fala, nossa, mas como é possível um sujeito desse tamanho cometa esse erro básico, né? Mais do que isso, essa introdução, a fenomenologia do espírito, como um todo, é uma introdução ao sistema. Mais do que isso, ela é a sua primeira parte. Então você fala assim, o cara escreveu a introdução e a primeira parte antes de ter o sistema. Como é que ele fez isso? Isso é um erro tão primário, né? E aí a coisa vai piorando ainda. Porque, vejam, eu analisei a introdução da fenomenologia do espírito, ou seja, a introdução da introdução. Mais grave ainda, essa introdução foi impressa antes dele terminar o livro. Olha só a loucura como vai se sobrepondo a introdução da introdução da introdução. E daí eu vou ler essa introdução como um mapa do qual era o projeto e o programa que ele tinha naquele momento. E ao invés de dizer isto é um erro, eu digo isto é um modelo filosófico extraordinariamente fecundo. Ou seja, o que nós fazemos na filosofia contemporânea é escrever introduções, tendo como horizonte, introduções então, que são diagnósticos de tempo, com intenção sistemática, ou seja, que tem um sistema no horizonte, que tem um horizonte de sistematização. É isso que a gente faz. Então, ao invés de olhar
o que Hegel queria realmente ter feito, ou seja, ao invés de olhar qual era a intenção do autor, eu vou olhar qual é a intenção da obra. Eu vou olhar quais são as condições intelectuais de produção da fonologia. Como é que Hegel escreveu esse livro e que materiais ele tinha à disposição dele quando fez isso. A partir desse momento, a fonologia não fica devendo nada para ninguém. Ela é um modelo filosófico tão legítimo quanto a obra da maturidade. E a partir desse momento também eu posso olhar para o resto da obra de Hegel, porque daí para mim o que veio depois é resto. E selecionar nessa obra posterior aquilo que é compatível com esse projeto e com esse programa apresentado pelo Hegel, nesse livro. Então o que eu digo é, isto é um modelo filosófico, é um projeto e um programa teórico que foram abandonados. Eles foram, é um projeto e um programa então que foi abandonado, e isso é explícito, tá certo? Então, quando a gente vai olhar o que aconteceu na obra posterior do Hegel, ele tem muitas indicações nessas obras de que ele não considera mais a fenomenologia como uma introdução, ou como uma introdução privilegiada, porque ela era introdução e primeira parte. Ela pode ser uma introdução como qualquer outra, assim. Se você pode chegar à filosofia pelo ceticismo, você pode chegar à filosofia pela história da filosofia, você pode chegar à filosofia pela história da arte, enfim, em termos de filosofia da arte, claro, né? Porque é sempre o cerne racional de cada momento da arte. Então a filologia perde essa característica e, sobretudo, ela vai sendo encurtada e reduzida pelo Hegel, cada vez mais na obra posterior. E no final, em 1831, ele estava trabalhando na reedição da fenomenologia quando ele morreu. Ele corrigiu só até quase o fim do prefácio do livro, então a gente não tem muita noção do que poderia ser aquilo. Mas tem uma nota manuscrita dele que sobrou, que o item C diz o seguinte: obra peculiar de juventude, não retrabalhar. Ou seja, não tem jeito, não tem o que fazer. Nem ele sabia como é que ele lidava com aquele livro extraordinário que ele tinha produzido, né? Então, esse é um jeito. E esse é um jeito que nos diz alguma coisa, para retomar, então, o início do que eu estava falando. É uma maneira de você retomar um problema muito, muito interessante. Porque o que significa essa introdução ao sistema, a introdução à filosofia? Significa você elevar a consciência ao espírito, tá certo? Quando a gente fala espírito é meio desesperador, porque todo mundo entra em pânico e não sabe bem o que é, e realmente não é evidente. Mas veja só, eu dei um exemplo já, uma maneira, vamos dizer, de tentar tornar mais palpável esse conceito, que é a tradução de espírito por trabalho na tradição jovem-hegeliana de esquerda, em particular do marxismo. Uma outra maneira de ver é justamente retomar essa distinção kantiana entre a história factual e a história da razão, ou seja, a sequência dos fatos e o sentido da história, né, essas duas coisas, e pensar o seguinte: muita gente sabe que eu tenho uma ligação profunda com um filósofo chamado Adorno, né? E Adorno diz, eu nunca consegui traduzir isso direito, mas ele diz que Hegel é um Kant que se entendeu a si mesmo, alguma coisa assim. Ou seja, Hegel é um kantiano que levou às últimas consequências ser kantiano. E um dos exemplos possíveis disso, eu estava falando para vocês da formulação que o Kant deu à filosofia da história, a diferença entre ideia e realidade, como é que você lida com isso, com esse descompasso. E eu lembro a vocês que esse descompasso é tão brasileiro, tá certo? O idealismo alemão sempre teve muita coisa a nos dizer, assim como os russos sempre tiveram muita coisa a nos dizer, assim como os italianos sempre tiveram muita coisa a nos dizer, porque a periferia do capitalismo tem muito a dizer sobre o capitalismo, tá certo? Mas vamos tomar essa distância entre ideia e realidade. O que o Hegel disse, falou: Kant, eu tô aqui, né, falando em espírito, encarnando Hegel. Então, assim,
Kant, tá corretíssimo isso. A única coisa que você não entendeu é que a diferença entre a história empírica dos fatos e o sentido da história é que elas têm gramáticas completamente diferentes. A gramática do sentido dos fatos é uma gramática da consciência, é aquilo que é acessível à consciência. Para que a consciência entenda o sentido da história, ela tem que mudar de patamar. Ela tem que chegar ao patamar do espírito. Então, o espírito é uma outra gramática da racionalidade. E é a gramática mais completa. É aquela que realmente consegue entender tudo, inclusive a perspectiva da consciência. Tá certo? Para aquelas pessoas que conhecem Habermas, vão imediatamente reconhecer aqui a tal da virada intersubjetiva. Né? A ideia de que é preciso você ter uma noção alargada de consciência. Uma ideia de que você não tem simplesmente consciências que estão se relacionando, mas você tem relações intersubjetivas que vão além das consciências individuais. Então, o que o Hegel fez foi, e isso é a grande sacada hegeliana, de dizer que existem duas gramáticas. Então, a fenomenologia é o processo de ascensão da consciência à gramática do espírito. Para isso, veja, tem vários problemas aqui, mas uma das coisas que é muito importante para mim, na minha leitura, é poder dizer o seguinte: essa ascensão não significa que nós estamos lidando com uma consciência totalmente não filosófica que ascende à condição de consciência filosófica. Tá? Por que as pessoas leem isso dessa maneira? Porque o primeiro capítulo da fenomenologia se chama A Certeza Sensível. E é uma das posições de consciência, uma das posições de saber mais elementares, né? Do ponto de vista da história do pensamento, do ponto de vista da história humana, tal, que é dizer, é verdadeiro aquilo de que eu tenho certeza sensível, aquilo que eu posso sentir, tocar, ver. Tá? Eu digo o seguinte, mas isso é um equívoco, porque o livro não começa pelo primeiro capítulo, ele começa pela introdução. E na introdução, Hegel não se dirige a uma consciência que está no estado mais elementar do seu desenvolvimento. Ele se dirige à consciência mais avançada do seu tempo. Em particular, a uma consciência kantiana. E o que ele está propondo ali, na introdução, vamos refazer o percurso que nos trouxe até aqui, que nos trouxe até Kant, que nos trouxe até o estágio mais avançado da consciência. Vamos fazer de novo, vamos refazer o nosso próprio percurso. Então, a fenomenologia é um caminho, mas um caminho que chega no mesmo lugar, que ele chega de onde ele partiu, só que esse lugar de partida não é mais o mesmo. Porque o que o Hegel está propondo é, no momento em que nós refizermos esse percurso, quando nós chegarmos àquilo que parece ser o ponto de onde a gente tinha partido, nós vamos ver que nós estamos livres de vários entraves que nos pareciam intransponíveis. Nós vamos nos ver a nós mesmos de uma tal maneira que todos os potenciais da modernidade, todos os potenciais cognitivos, todos os potenciais estéticos, todos os potenciais filosóficos, eles se abrem para nós. Ou seja, a modernidade se abre em todos os seus potenciais. E isso é ascender ao nível do espírito, na minha leitura. Tá certo? Então, por isso eu vou me dedicar também a ler a introdução à fenomenologia do espírito com tanto detalhe. Isso tem várias consequências, mas uma consequência possível dessas daí é a gente tentar pensar que esse processo de reconstituição da própria história da consciência, e que nesse momento essa consciência, ao se reconstituir, chega a espírito, é também o processo de constituição das subjetividades. É um processo de constituição das subjetividades porque o Hegel está querendo dizer, para que nós estejamos à altura dos potenciais da época moderna, nós precisamos nos constituir enquanto sujeitos, nós precisamos nos entender enquanto constituídos como sujeitos. E esse processo é algo que, a meu ver, se perdeu na tradição da teoria crítica e que nos deixa desarmados para entender o momento presente em que esses elementos que são
elementos fundamentais para entender a subjetivação da dominação ficam escondidos. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que eu devia ter escrito um outro livro, tá certo? Que era o livro, bom, e agora, teoria crítica? O que a gente faz e tal. E daí eu peço desculpas para vocês, e eu escrevo isso no livro até, porque me deu tanto trabalho para desenterrar o modelo filosófico da fenomenologia, que daí eu não aguentei escrever o outro livro. Esse aqui já é meio grande, né? Quer dizer, escrever outro demora. Então, mas sem esse horizonte, eu não consigo dizer para vocês o que eu quis fazer nesse livro, né? Então, essa seria a minha maneira breve de apresentar esse livro. Agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Marcos. E aí o pessoal vai escrevendo e a gente vai juntando, tá? Bom, eu vou ver se eu consigo fazer essa pergunta, que é o seguinte, uma coisa que me impressionou muito foi o que você disse no começo, que a teoria crítica perde a ideia de dominação e com isso vai perdendo a própria natureza crítica. Eu conheço um pouco Habermas e eu estava então pensando até que ponto Habermas é culpado disso. Porque um dos grandes projetos que o Habermas tem na obra dele, ele diz que ele quer tirar a transcendência do Kant. E ele faz isso naquilo que você disse, dizendo que as razões então são intersubjetivas, e elas não são mais transcendentais. E aí eu fiquei pensando, será que o Habermas, ao realizar esse projeto, ele não acaba sendo culpado por essa perda da dominação e por essa perda de criticismo? Até que ponto um projeto realmente crítico que vá fazer um diagnóstico do seu tempo depende dessa concepção de uma razão que é de algum modo superior à intersubjetividade? Assim, como se fosse uma certa utopia que vai além dessa intersubjetividade empírica. São muitos elementos, né? Na sua pergunta não seria fácil responder a todos eles. Especificamente em relação ao Kant, a expressão que o Habermas usa é quase transcendental, que é um desses mistérios assim da vida que eu juro que um dia, se eu entender, eu vou tentar explicar para alguém o que é o quase transcendental. Isso é um aspecto da filosofia habermasiana, ou da teoria crítica habermasiana. A impressão que eu tenho, e esse é o diagnóstico com o trabalho em relação à teoria crítica, é que alguma coisa se perdeu ali na década de 80, dos impulsos da teoria crítica. Vou fazer uma comparação que eu mencionei aqui em relação às revoltas democráticas de 2011 a 2013, em que a teoria crítica nada teve a dizer a esses movimentos, né? Ou disse muito pouco. E vamos comparar isso com o que Marcuse disse para os movimentos da década de 60 e 70. Quer dizer, uma figura como Marcuse era alguém que estava, então, ali tentando pensar junto com aquele movimento o que estava acontecendo e que estava tentando mobilizar todo o arsenal da teoria crítica para entender aquele momento não apenas em termos de um diagnóstico de tempo distante dos movimentos sociais, mas junto com eles, né? Sem ser intelectual orgânico nem nada disso, mas ali muito próximo. E a maneira como eu entendo, a teoria habermasiana, ela funciona sob as asas de Marcuse até 1981, até a publicação da teoria da ação comunicativa. Então você tem ali, de fato, os movimentos sociais são constitutivos daquele livro, por mais que ele trabalhe num grau de abstração muito alto. Você está pensando todos os novos movimentos sociais da década de 70 e tentando teorizar a partir daquilo, quais são os potenciais que eles trazem, etc. e tal. A partir da segunda metade da década de 80, e eu acho que a virada ali é um texto do Habermas chamado A Crise do Welfare State e o esgotamento das energias utópicas. A partir daquele momento tem uma virada.
em que a teoria crítica não consegue mais se ancorar nesses novos movimentos sociais. E muda, então, e, a meu ver, vai para um grau de abstração em relação ao que está realmente acontecendo, que leva a discussões teóricas cada vez mais abstratas e que perdem esse pé. Isso, ao mesmo tempo, leva a um rebaixamento da ideia de diagnóstico de tempo, que é algo que é essencial para a teoria crítica. O que a teoria crítica faz é diagnóstico de tempo. Então, se você perder esse aspecto, eu acho que você enfraquece a própria teoria, porque a teoria é uma tentativa de sistematização de elementos de diagnóstico de tempo, né, na teoria crítica. Porque para a teoria crítica a verdade tem um cerne temporal. Então, você não pode fugir disso. Ao mesmo tempo, você tem ali, em 1992, a publicação do livro de Axel Honneth, Luta por Reconhecimento, que é uma tentativa de se reaproximar desses movimentos sociais, mas já com essa barra habermasiana lá em cima em termos de abstração. Então, eu acho que, junto com isso, vai acontecendo um processo de diluição do conceito de dominação. Ele deixa de ser um conceito forte. Quer dizer, pensar numa categoria como pensa Habermas de colonização do mundo da vida, eu falo, olha, isso não é suficiente para uma crítica do capitalismo. Uma crítica do capitalismo tem que ser muito mais profunda e poderosa do que isso, né? Então eu acho que tem um movimento habermasiano de abstração, ao mesmo tempo uma tentativa de retomada a partir do Axel Honneth, mas se você for olhar o Axel Honneth, em 2011 ele publica Direito da Liberdade, em que ele deixa de lado o jovem Hegel de Jena, que ele tinha usado para a luta por reconhecimento, e vai para a filosofia do direito de Hegel, que justamente pertence a esse horizonte da maturidade, que para mim é o horizonte da modernidade normalizada. E nós não estamos em tempos normais. Eu acho que não é adequado isso. Então, eu sei que eu não consigo responder a todos os elementos da sua pergunta, mas seria a maneira pela qual eu organizaria essa reconstrução breve da teoria crítica a partir da segunda metade da década de 80. Então, vou fazer uma pergunta que é difícil, assim, como ele disse, é difícil elaborar a pergunta desses temas. Vamos lá. Pegando até o título aqui, então, você acabou de falar, nós não estamos em tempos normais. E aí a teoria crítica é um conjunto de diagnóstico de tempo, que ela precisa ser o diagnóstico de tempo, porque ela só... a condição da crítica é a condição do tempo. Se for... Aí a primeira coisa, no Hegel, queria que você falasse mais sobre os canhões de Jena, quer dizer, então como ele conseguiu naquele momento, nesse diagnóstico, quer dizer, ali já estava no diagnóstico a restauração que assentou a modernidade, e hoje, né, assim, não estamos em tempos normais. Na verdade, também nos anos 60 também não estávamos, né? Quer dizer, também, o diagnóstico do tempo parecia ser esse. E a sensação que dá aí, falando mais no campo das ciências sociais do que talvez da filosofia, é a extrema dificuldade de conceber o novo, né? Eu acho que a gente faz a gente de ciências sociais, o que você faz no seu trabalho mais cotidiano, de colunista, quer dizer, fazendo diagnóstico, a gente tem muita dificuldade, a sensação de que está vindo, que o novo está sendo, mas a gente não consegue dar forma. Uhum. A teoria crítica conseguiu fazer isso lá nos 60, 70, com o que tinha Marcuse, enfim, depois, porque a sensação que dá é que também não conseguiu conceber o novo como ele viria. Não estou pedindo previsibilidade, mas assim, eu queria entender esses dois momentos, então, do Hegel lá com os canhões na porta de Jena, e qual é essa tarefa de conceber o novo que parece ser a grande sensação de angústia que dá em tempos não normais. Claro. Não sei se você acha que eu... Não, está claro. A primeira coisa importante eu sempre desconfio de diagnóstico de tempo que é unilateral. Ou seja, que diz, olha, nós estamos indo para lá. Assim, eu sempre acho que pode ir para lá ou pode ir para lá.
Ou seja, que a gente pode, então, quando o conceito fundamental que vem junto com o diagnóstico de tempo é tendência, mas tendência não é uma tendência unívoca, tá certo? E eu tenho a impressão de que, como nasce o novo, significa isso também, que você está o tempo inteiro pensando numa tentativa de compreender da maneira mais complexa possível o seu tempo, mas que as tendências não são unívocas, né? Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar sobre Habermas, sobre Honneth, eu tenho a impressão, eu acho que eles não concordariam com isso, mas a minha impressão na leitura de Direito e Democracia e de Direito da Liberdade, né, nós estamos falando de uma distância aí de 20 anos entre os dois livros, né, Habermas com Direito e Democracia e Honneth com Direito da Liberdade, de que aconteceu ali uma coisa que foi: a democracia está em risco, as instituições modernas estão em risco, e nós temos que fazer todo o possível para defender o que nós temos. Então, estabelecimento de uma posição defensiva, tá certo? Eu acho que eles não concordariam, mas eu acho que é isso que aconteceu. E, de fato, acho que não conheço ninguém que não concorde que a democracia está em risco e que é alguma coisa que caracteriza o nosso tempo. Que, pela primeira vez, você teve, vamos dizer, uma expansão da democracia, com todos os problemas que isso tem, por muito mais partes do planeta do que ela teve antes, junto com uma coisa chamada neoliberalismo, que as duas coisas vieram juntas e que a crise é uma crise das duas coisas juntas. O que acontece? Esse mundo neoliberal, para se manter, ele tenta convencer de que ele é um com a democracia. Ou seja, que neoliberalismo, ou seja, essa forma do capitalismo que nós conhecemos, e democracia são a mesma coisa, que uma coisa não vai sem a outra. Ao fazer isso, está dizendo, é preciso fazer uma frente ampla para defender as instituições tais como elas existem. O que eu acho que as revoltas democráticas de 2011 a 2013 mostraram, e o que a teoria crítica deve mostrar é: se for tomada uma posição meramente defensiva agora, você já perdeu. Ou seja, é uma tarefa muito difícil que tem os movimentos democráticos e democratizantes, de dizer, ao mesmo tempo, eu vou, evidentemente, defender as instituições que existem, mas sem olhar para elas como um fim, sem olhar para elas como aquilo que o fim último da minha ação. Eu tenho que olhar para frente. Então eu tenho que fazer uma tarefa dupla, que é ser defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. E isso é muito complicado. Muito, muito complicado. Agora, uma outra atitude para mim é uma atitude derrotista. Não tenho como fazer de outra maneira. Então, assim, eu acho que o Marcuse conseguiu entender profundamente o que aconteceu na década de 60 e 70. A ideia marcusiana de uma nova sensibilidade é alguma coisa que, para mim, é de uma fecundidade extraordinária. A ideia do Marcuse de que existem novos sujeitos revolucionários é fundamental. Vai olhar todos os novos movimentos sociais. Marcuse é o cara que estava escrevendo sobre meio ambiente, sobre feminismo, sobre racismo. Estava ali, no calor do momento. Então, acho que ele entendeu várias coisas. E muitas vezes se diz, o Marcuse zigue-zague, não consigo. Como é que fala? Zigue-zagueava. Ele ia para um lado, ele ia para o outro e tal, que ele estava muito colado nos acontecimentos e tal. Eu não acho isso. Eu acho que existe uma lógica profunda na obra do Marcuse por trás disso. O fato de que ele estabeleceu um certo parâmetro de quais eram as possibilidades de encontrar rachaduras no sistema e oportunidades de ação, e quando o sistema se fechava. E que ele ia trabalhando nisso. E por estar ligado muito profundamente com o que estava acontecendo na rua, é uma pessoa que estava conseguindo produzir conceitos e produzir explicações que tinham que ver com o que as pessoas estavam vivendo. Então, assim, vai virar para alguém que estava na rua em junho de 2013 e gritar a palavra de ordem, reconstrução! Que é uma coisa que caracteriza a filosofia de Habermas, que caracteriza Honneth. Então, como assim reconstrução? Isso é o quê? Do ponto de vista... Entende? Eu estou caricaturando, evidentemente,
Mas você tem um movimento de abstração da teoria que você não consegue voltar para algo muito elementar, que é conseguir conversar com movimentos sociais, de alguma maneira, com pessoas que estão em movimentos de protesto. Isso é grave, eu acho. Sobre a questão de como nasce o novo, da dificuldade de conceber o novo. Isso tem que ver com o fato de Hegel ter sido obrigado a inventar a dialética, né? Dialética é outra palavra que todo mundo entra em surto quando ouve e tal. Vejam, conta a lenda que foram perguntar para o Michelangelo como é que ele tinha sido capaz de criar aquela coisa tão incrível que era o Davi, né? Aquela estátua maravilhosa e tal. Ele falou, não, quando eu olhei o bloco de mármore, já estava lá, eu só desbastei um pouco. Então vejam, o novo nasce assim, né? Que ele já está lá. Mas o problema é o seguinte, ele está lá na forma de um bloco de pedra. Só que dentro está o Davi. Como é que você diz que aquilo é um bloco de pedra e o Davi? Ao mesmo tempo, sem nenhuma contradição. Então, justamente porque o Hegel estava dizendo que o novo estava dentro do atual, do presente, porque a teoria crítica diz que o mundo emancipado está dentro do mundo de dominação, é que é possível você pensar o novo, porque daí você vai pensar o Davi como uma tendência que está dentro do bloco, né? Então essa é uma maneira de você pensar o nascimento do novo que é muito peculiar. E eu tenho uma vantagem grande, vamos dizer, nessa minha leitura a partir da fenomenologia do espírito, que eu não tenho que me comprometer com o conceito de dialética da filosofia posterior do Hegel, que vai dar justamente nesse espírito absoluto. Por quê? Porque se você for tomar todas as tentativas de leitura interessantes do Hegel hoje, tem uma coisa que se costumou chamar de renascimento hegeliano, que ninguém sabe bem onde começou, você não vai encontrar dialética lá. E você não vai encontrar a figura do espírito absoluto, porque a figura do espírito absoluto se tornou totalmente implausível para nós. Alguém que defenda a figura do espírito absoluto hoje é uma pessoa que não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, todos esses estudos fazem uma coisa, eles param no espírito objetivo, porque tem o espírito subjetivo, o objetivo e o absoluto. O espírito objetivo é o lugar da filosofia do direito. Então ele diz, olha, eu paro aqui e eu não dou o salto para a próxima etapa. Só que eles têm que pagar um custo, quer dizer que eles cortam um pedaço decisivo da filosofia hegeliana, que é aquele que é o mais metafísico, né? Então, eu não tenho esse problema, porque eu não tenho que usar dialética nesse sentido do espírito absoluto, eu posso parar nesse nível do projeto e do programa da filologia, que ainda está para ser completado, ele não foi feito, e que não vai ser completado em termos hegelianos, evidentemente, vai ser completado em termos da teoria crítica. Então, essa é a minha maneira de apresentar isso tudo. Não sei se eu consegui responder aí, mas tentei. Vamos ver a pergunta. Professor, eu sou da área da filosofia, eu venho do cinema, mas é uma Como que é seu nome? Gabriel. Que me intriga muito, assim, no livro Martinha versus Lucrécia, em determinado momento lá, uma entrevista do Schwartz, dando uma entrevista e falam para ele da influência do Adorno no trabalho dele, né? E aí ele diz inclusive da questão da cultura como crítica à ideologia, que ele considera a cultura um ponto privilegiado de análise do mundo, né? Como se uma obra de arte acumulasse o que ele chama de história inconsciente do mundo. Em função disso, se a cultura, se a arte são pontos privilegiados da crítica à ideologia, a pergunta que eu faço é: por que a teoria crítica abandonou a arte? Se é que ela abandonou, por que ela não se interessa mais por arte, principalmente essa terceira geração? Há controvérsia sobre isso, né? Se abandonou a arte ou não, né? Depende. Claro, se você pegar alguém como Habermas ou como Honneth, como Nancy Fraser ou Sheila Ben-Habib, com certeza. Mas olha a quantidade de estudos sobre Walter Benjamin, a quantidade de estudos que existem sobre Adorno, a reflexão sobre a música,
a reflexão sobre a literatura. Então, assim, com certeza você não tem nessas figuras, que são figuras mais conhecidas, essa reflexão sobre a arte. Isso aí, com certeza. Mas tem muita reflexão sobre a arte, muita reflexão muito interessante. E eu acho que ninguém que está na teoria crítica discordaria disso, de que a arte e a cultura são momentos essenciais para você entender o mundo contemporâneo, porque eles fazem parte do diagnóstico de tempo, inclusive. Né? Se a gente for pegar o Instituto de Pesquisa Social lá, você tinha o quê? Você tinha uma pessoa que era encarregada de fazer crítica de música na década de 30, que era o Adorno. Né? Você vai ter reflexões sobre a cultura de massas ali na década de 30, de Marcuse, de Horkheimer, né? De Leo Leventhal. Então tem muitas figuras que não são também lembradas às vezes nesse consórcio. Agora, a questão é como você encara hoje a cultura de massas, né? Porque uma coisa é você fazer crítica de arte. Em geral, quando se fala em crítica de arte, está se falando numa forma muito específica de arte, né? E o que significa cultura de massas hoje, né? Então, tem muitas pessoas que, vamos dizer, ficaram lá na dialética do esclarecimento, do Horkheimer e do Adorno, e acham que aquilo é um diagnóstico ainda correto para o presente, né? Fala assim, olha, eles devem ser uns visionários, porque alguém que publica um livro em 1947 e em 2018 está valendo, alguma coisa eu acho que não está bem, tá certo? Então, isso eu acho que é um problema. Claro, você pode atualizar a dialética do esclarecimento de outras maneiras. Agora, você achar, olha, que aquele diagnóstico continua funcionando, eu acho problemático, né? E ainda bem que você mencionou o fato de que nós temos uma teoria crítica brasileira muito pujante, né? Nós temos figuras como o professor Roberto Schwartz, que continuam levando a tradição da teoria crítica adiante, né? No seu campo respectivo, né? E que, enfim, no SEBRAP tiveram uma oportunidade enorme de poder colaborar com colegas de outras disciplinas, né? Ainda bem. Marcos, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é um pouco mais metodológica e tem a ver com o que você disse no início, mais ou menos no início, a respeito da maneira pela qual você interpretou, pensou a fenomenologia. Você pensou pelo que ela é e não pelo que lhe falta em relação ao sistema depois. Queria que você comentasse um pouco essa noção de evitar o pensamento pela falta como digamos, um princípio metodológico fundamental, talvez, da teoria crítica ou da produção de diagnóstico de tempo, e se isso, me parece que isso tem uma relação muito grande com o que é pensar também o capitalismo na periferia, né? Com a nossa própria tradição da teoria crítica brasileira, inclusive do Roberto Schwartz, já citado, porque isso me parece uma questão muito importante e muito produtiva para orientar o nosso pensamento hoje, né? Enquanto isso tem a ver também com a noção de pensar fora do sistema, né? Pensar é compatível fazer isso e depois chegar a uma sistematização, ou a gente não precisa disso, né? E isso tem a ver também com a crítica que você faz ao paradigma da formação, né? No Brasil, e se essa crítica leva também a um projeto de sistematização futura ou não. Não sei se está claro, mas seria isso. A segunda questão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o direito. Porque uma coisa que é muito interessante, também pensando no Brasil como periferia, né, do capitalismo, é que
no momento que o Habermas escreve Direito e Democracia, a gente está no momento, digamos, de... eu acho que tem uma noção defensiva lá, com certeza, da crise do Estado Social na Europa, né? Mas aqui a gente está no momento de horizonte de construção do nosso Estado Social, e aquilo para a gente é ofensivo e não defensivo, né? E a gente começa a pensar como o direito pode ser emancipatório, né? Eu acho que isso existia lá no Habermas também, né? Mas aqui no Brasil isso vem com muita força, né? O direito pode ser emancipatório, o direito tem potenciais emancipatórios claros, né? E hoje, nos últimos 5 anos, em especial, a gente entrou em choque, né? A gente no direito, eu acho. Porque isso passa por um questionamento muito grande, né? E aí, é o que o Boaventura estava falando na conferência que ele deu, né? Ele tinha aquele texto famoso, pode o direito ser emancipatório, e aí hoje a questão é, pode o direito ser regressivo. Então, como que a gente equaciona isso? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Que bom que é só isso, né, Luciano? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Sim, esse ponto de vista metodológico é essencial. Não pensar o Brasil pela falta. E isso é algo que eu acho recebeu uma contribuição enorme dessa casa. No final da década de 60 e no começo da década de 70, eu aproveito a oportunidade para poder dizer da minha enorme admiração por crítica à razão dualista, um texto extraordinário de 72 e depois recolhido em livro, a ideia de que se você pensar sempre a posição do Brasil como a posição do atraso em relação ao moderno, e você tem um projeto então de superar o arcaico e de instalar o moderno segundo um padrão que te é exterior, né? Se você tem esse tipo de padrão norteando o pensamento brasileiro no século XX durante boa parte, você passa a ter uma reflexão ali a partir do golpe militar, né, depois de 1964, que é uma reflexão para pensar, olha, as coisas são muito mais complexas que isso. Porque arcaico e moderno estão em amálgama. E talvez isso diga mais sobre o capitalismo do que a ideologia de dizer que o capitalismo é moderno em relação ao arcaico. Isso é alguma coisa extraordinária, porque tem um efeito não só de você entender a tua realidade, não pelo que lhe falta, mas também você diz para quem pretensamente diz que falta alguma coisa aqui, que talvez também aí no seu centro super desenvolvido o amálgama funcione também. Então tem esse efeito que é um efeito extraordinário. Claro, você mencionou o meu texto depois da formação. Então, querendo dizer, olha, o paradigma da formação, e em particular o seu momento reflexivo, isso que eu chamo de momento reflexivo, que a partir da segunda metade da década de 60, durante toda a década de 70, em que você passa a pensar, olha, formação mais com golpe militar. Então, isso muda um pouco a situação. O que eu estou querendo dizer é, olha, isso foi um avanço intelectual extraordinário, não só brasileiro, mas mundial. Continuar nele hoje é uma posição ou derrotista ou defensiva. E nós não vamos conseguir sair disso enquanto os termos continuarem colocados, porque existe um problema muito, muito básico em filosofia. Quando você põe um dualismo e você critica o dualismo, você está preso ao dualismo. Esse é um problema. Esse é um problema e nós temos que superar isso e formular as coisas de uma outra maneira. Embora tenha sido esse avanço incrível, o livro do Chico de Oliveira, uma coisa, eu acho que é um dos grandes monumentos que a gente tem intelectuais. Então, você falou, claro, isso tem que ver com o sistema. O que eu estou querendo dizer, quando eu digo o projeto e o programa da fonologia tem o sistema como horizonte, significa que ele não se fecha, né? Mas ele está lá.
porque, evidentemente, o capitalismo está lá. Agora, a ideia de que o capitalismo está funcionando como sistema, que era o que se tinha antes, me parece uma ideia falsa. Tá certo? Ele funciona sempre como esse horizonte para, negativamente, você conseguir formular os teus problemas. Sobre a história do direito, a coisa é bem complicada, porque você sabe muito mais do que eu sobre direito, né? No caso de Direito e Democracia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar desse livro do Habermas é que a organização do livro inteiro é em torno de 3 paradigmas, né? Paradigma liberal, paradigma social e paradigma procedimental, que é o que o Habermas propõe. Simplesmente, totalmente implausível. Não existe nada no mundo que se assemelhe a essa organização feita pelo Habermas. Então, assim, tem partes do livro, acho que continuam extraordinárias, mas isso é alguma coisa que, para mim, é claramente defensiva. Só de você organizar as coisas dessa maneira. E defensiva quando você compara com a teoria da ação comunicativa, né? Na teoria da ação comunicativa, você tinha ali um projeto político que era o seguinte: olha, os movimentos sociais estão em ascensão, estão matando a pau, e nós vamos conseguir, com esse impulso, com essa energia que vem da base da sociedade, nós vamos conseguir transformar o estado de bem-estar social de um estado clientelista num estado verdadeiramente democrático. Em 85, o Habermas diz: não rolou. Né? Então, vou ter que mudar meu diagnóstico. Não foi isso que aconteceu. Porque o estado de bem-estar social entrou numa crise profunda sem conseguir ser reformado, né? Nesse sentido democrático. Então, se era plausível, se não era plausível o diagnóstico que ele tinha, isso é outra questão. Mas tinha ali um projeto político muito claro. E o direito, eu acho, no caso de Direito e Democracia, entra de maneira defensiva. Ele entra para dizer, bom, já que não dá para avançar e transformar esse estado de bem-estar social num sentido democrático radical, porque o próprio estado de bem-estar social está em crise, então nós temos que colocar aqui esse muro que é o direito para tentar segurar o que a gente tem. Tá certo? Essa é a minha impressão, a minha leitura do Habermas. Agora, quando você coloca o direito nessa posição, você já tem a consequência defensiva. Então, assim, a gente tem que pensar o direito de outro lado também. Eu não assisti a conferência do Boaventura, infelizmente, mas nós não podemos ficar mudando de um polo para o outro o tempo inteiro. Quer dizer, por que o direito não pode ser as duas coisas? Emancipatório e regressivo. Tá certo? A coisa que eu acho que é relevante, que é muito importante, é o fato de que, de fato, com os movimentos da década de 60 e 70, foi possível abrir arenas de disputa política que não existiam antes. Os tribunais não eram uma arena de disputa política antes disso, eles passam a ser. Né? Daí não é só os movimentos da década de 60 e 70, também os de 80 e 90 e tal. Você consegue disputar espaços dentro do Estado, que se tornam espaços de disputa política. Então você tem uma ampliação das arenas de disputa. O que acontece, e o direito, então, é fundamental para isso, porque se você está disputando a arena dentro do Estado, o direito vem sempre tentando dar a linguagem da disputa. Então você tem que disputar a linguagem que é a linguagem do direito. Claro que você tem que fazer isso. O regressivo é quando você começa a fechar esses espaços que tinham sido abertos. Você começa a fechar, não mais com a tecnocracia, que era o que acontecia da década de 50 até a de 70, que foi o grande, vamos dizer, o grande inimigo dos movimentos sociais, dos novos movimentos sociais, mas você começa a fechar com a linguagem do direito. Então você tem uma substituição da antiga tecnocracia pelo juridiquês. E você começa a tentar bloquear a partir daí. E isso tem um efeito que é o seguinte: ou os movimentos sociais dizem, não adianta lutar, disputar isso porque o direito nos atropela o tempo inteiro, ou então vamos nos qualificar para disputar. Porque, olha, vamos pensar como é que foi combatida a tecnocracia. Realmente, o movimento social é uma coisa muito esperta. Se tem inteligência, vem daí. Olha só, o que o movimento ambientalista fez quando o Estado chegava e dizia, olha, o caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta e essa estrada vai ligar essas 2 pontes. Por acaso passava na fazenda de um coronel qualquer essa
tecnocracia toda, né? Dos 2 pontos e tal. O que o movimento social passou a fazer foi a contratar peritos que davam pareceres contrários à peritagem do Estado. Porque a ideia era você dizer, a técnica, ela não é neutra e nem objetiva. Então você começa a bater ciência contra ciência, técnica contra técnica, né? Então isso foi fundamental. E daí o Estado o Estado também é esperto, passa a desenvolver a tecnologia. Então é o seguinte, você vai fazer o projeto de uma estrada, você faz 4 projetos. Aí você faz o A, o movimento social derruba, você apresenta o B. Aí, e já faz isso antes, calculado, porque já sabe que vai ter resistência, que antes não tinha. Tá certo? Agora, o muro é o direito. O direito se põe como um muro, né? Por um lado como um muro, por outro lado como ator. Então, ou você tem uma relação no movimento social com o direito, em que você diz, eu vou enfrentar, e vou enfrentar de maneira inteligente isso daí, ou então, de fato, ele vai ter um papel regressivo, mas ele não tem um papel regressivo ou progressivo nele mesmo. Vamos dizer, ele é uma arena de disputa. Agora, enquanto o tribunal, enquanto a corte, enquanto tal, não se abrir, né, enquanto você não puder ter, de fato, as pessoas lá dentro fazendo a disputa política, nós vamos continuar tendo problema. Mas isso é um aprendizado também, né? Isso nós estamos falando só do direito, né? Não estamos falando do que a economia mudou, etc. Tal, que é outro aspecto. Mas é o máximo que eu consigo dizer, Luciano. Eu não consigo dizer mais. Se abrir, ontem, por exemplo, na votação no Supremo da terceirização das atividades fim, os argumentos econômicos foram usados assim amplamente. Decisivo. Não teve nem assim, o juridiquês perdeu a importância disso na economia. E aí como é que você participa? Como é que a arena se abre se o muro do direito aí está mais aparentemente mais sustentado pelo seu lugar de poder do que né? Quer dizer, você tem 11 pessoas que estão que vão discutir economia. Você fala, mas não era exatamente economia que vocês tinham que discutir, né? Não, eles têm que discutir economia também. Então, mas se o argumento for econômico, então a gente fala, bom, da próxima vez a gente... É que o direito tem uma peculiaridade que toda outra linguagem tem, embora o direito seja específico, que é o seguinte, eles não estão falando de economia, eles estão falando de uma economia que foi traduzida nos termos do direito. Então, o direito tem um formato, uma linguagem que lhe é própria, um código que lhe é próprio. Então, você tem uma tradução disso. O que eu estou falando da abertura é um pouco diferente. Pensa, por exemplo, no fato de terem começado a ser feitas audiências públicas, que não existiam antes. Pense na transmissão ao vivo das sessões. Pense numa figura como o amicus curiae, que é o amigo da corte, é alguém que não tem um interesse direto naquele... que tem interesse naquilo, mas não é parte, né, daquele processo. O que isso significa? Uma das coisas fundamentais que caracterizou o direito na sua forma clássica só intervém no processo quem tem interesse direto, ou seja, quem é parte. E tem partes legítimas e ilegítimas. Se você só é legítimo, você tem esse interesse. Agora, quem que define o interesse? É a propriedade? É ter a propriedade de algo que define? É ter sido vítima de uma violência que define o que seja interesse? Então, isso está em discussão. Então, um dos temas mais importantes é o chamado justo título, a chamada legitimidade da parte. Então, nós temos que ampliar radicalmente a ideia de legitimidade da parte. Essa é a nossa função para abrir o tribunal. E isso é um processo que envolve ter pessoas do direito que estão engajadas nesse processo junto com os movimentos sociais que estão ali tentando conter esses movimentos regressivos, né? Então, é isso que eu estou dizendo. O problema é que, de fato, o direito ainda assusta, como assustava na década de 50 e 60, o técnico que dizia, olha, eu estudei esse negócio aqui, e a única solução técnica que existe para esse problema era essa. E você tinha uma legitimidade da técnica e da ciência que estavam estabelecidas ali. O direito está ocupando um papel bastante semelhante hoje, eu acho. E tem que ser combatido. Nós temos que quebrar algumas coisas muito básicas que são princípios do direito e que estão funcionando de maneira regressiva.
Eu acho. Embora já tenha tido uma abertura que não deve ser menosprezada, né? Acho. Entendi. Só um segundinho, se tiver mais algum inscrito, a gente já pega a última. Tem alguém que ainda quer mais algum inscrito? Não, então vamos. Você entendeu por que o Hegel abandonou? Qual seria o principal motivo, na sua opinião, dele ter abandonado aquele projeto? E por que, ou se você acha que ele talvez poderia não ter abandonado? O que teria de bom para ele não ter abandonado? E qual seria se esse sistema, se ele seguisse em frente, né, como um sistema filosófico, o que ele teria assim, de mais adequado para a teoria crítica de hoje em dia, ou atualmente? Assim? O interessante desse programa e desse projeto que ficaram interrompidos é que, como ficaram interrompidos, a gente pode continuar como a gente quiser. E é isso que tem que ver com a teoria crítica. Quer dizer, eu não vou continuar nos mesmos termos em que o Hegel continuou. Então, por isso é que nessa parte da apresentação, a parte 4, eu digo, olha, quando eu tento fazer essa atualização, é uma atualização indireta. É indireta porque, ao mesmo tempo, eu estou seguindo um projeto e um programa, mas eu vou levá-lo para um outro lado que não o que o Hegel teria pensado ou imaginado. Porque também essa coisa que orienta muito a bibliografia, que é dizer assim, qual era a verdadeira intenção do Hegel, pouco me importa. Quer dizer, o que era... Porque existe uma coisa importante em filosofia, e que no departamento de filosofia da USP isso era muito importante, que era como você lê o texto de maneira estrutural, né? Ou seja, ler o texto de maneira estrutural, ou seja, segundo a intenção do autor, não significava a intenção subjetiva do autor, mas a intenção do sistema. Então você tem um sistema e no sistema está a intenção do autor, tá certo? Então esse é um paradigma importante de leitura. E de qualquer maneira, quando você vai tentando fazer uma leitura estrutural, você vai ver, bom, o que o Hegel queria quando ele fez isso? Então você pensa no sistema. Como não tem o sistema, ele substitui pelo sistema da frente. Então você tem uma falsificação, vamos dizer, nos meus termos, do que é esse processo. Como esse sistema não está pronto, nós podemos desenvolver no sentido que for mais adequado para a teoria crítica. Quer dizer, o aspecto que eu acho mais importante é a gente pensar justamente esse processo de subjetivação da dominação. Ou seja, como é que nós vamos fazer para poder pensar a constituição dos sujeitos na forma da dominação capitalista atual? Né? Como é que isso está se dando? Porque tem um certo esquecimento na própria teoria crítica, de quando em quando, dos processos de subjetivação da dominação. Então, vamos dizer que o velho Marx ele está bem menos preocupado com a subjetivação da dominação do que o jovem. Vamos dizer que o velho Lukács está bem menos preocupado com a subjetivação da dominação do que o Lukács de História e Consciência de Classe. Vamos dizer que o Honneth, de Direito da Liberdade, está menos preocupado com os processos de subjetivação da dominação que o Honneth de luta por reconhecimento. Então, não estou querendo trocar uma coisa pela outra, mas só dizer que... Você vai propor uma aposentadoria compulsória dos caras que escrevem se eles pararem disso? Não, isso não tem nenhum determinismo, mas tem que ver com uma certa avaliação no momento presente, né? Do que acontece. Então eu não estou propondo trocar alguma coisa, um modelo enciclopédico por um fenomenológico, mas o que eu estou querendo dizer, o momento enciclopédico costuma soterrar o momento da subjetivação. E fazer isso não é uma boa ideia. Então, assim, ou a gente parte para uma combinação dos dois momentos, que é algo que eu acho que o Marx, em alguma medida, fez no Capital, né? Ou então a gente parte para um momento fenomenológico que, como tem esse sistema no horizonte, ele consegue trabalhar melhor o problema tanto da sistematização quanto da subjetivação. O que eu acho que ele não pode é perder os dois polos, porque daí isso leva a um conceito de dominação muito diluído, né? Nós precisamos de um conceito mais forte, mais robusto de dominação. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado por todo mundo ter aguentado. Todos.